Seja bem-vindo ao podcast Mente Rica. Meu nome é Rafael Recidive, eu sou autor do livro O Poder da Clareza Financeira e eu estou aqui para ajudar você a viver em paz com as finanças. E no podcast Mente Rica, nós falamos sobre como criar as bases para viver uma vida próspera. E quando a gente pensa em universo, né, aqui no episódio 2 nós vamos falar do universo individual, logo vem à minha mente o quê? Planetas, estrelas, galáxias, buracos negros, tudo aquilo que a gente observa olhando para o céu e aquilo que os astrônomos nos mostram por imagens, né? Então, se você for lá no Google e pesquisar Estação Espacial Internacional ao vivo, você vai ver imagens que são de astronautas na Estação Espacial Internacional. E se a gente for para a definição de universo da NASA, eles falam que o universo é tudo, pois inclui todo o espaço e toda a matéria e energia que o espaço contém. Isso significa planetas, luas, estrelas, asteroides, cometas e todas as outras coisas que os astrônomos ainda não conseguem observar fazem parte do universo. Eu achei bem interessante essa definição de universo aqui que eles trazem, porque mostra que tem uma visão ampla do universo, né? Ou seja, o universo é aquilo que a gente observa, tudo que faz parte do universo, né, que eu observo, mas também é aquilo que eu não observo, faz parte do universo. Mas quando a gente traz isso para a nossa realidade, né, para aquilo que a gente está vivendo e para a forma como nós funcionamos, né, o nosso mecanismo psicológico, mental, a gente entende então que existe um universo que é individual, que não é o absoluto, que não é esse universo aqui que eu observo e aquilo que eu não observo. É um universo que está formado pelas minhas crenças. Ou seja, o meu universo é do tamanho da minha crença. E é um universo que depende da interpretação que eu faço dos fatos que me acontecem. Então, vou dar um exemplo para você. Um dia eu estava tentando atravessar uma rua movimentada aqui na minha cidade. Tinha uma faixa de pedestre, mas os carros não paravam. Até que veio um carro e parou. Naquele momento, quando o carro parou, o primeiro pensamento que me veio foi: sempre existe alguém generoso. E aí tinha uma pessoa passando do meu lado e ela falou assim: gente mal educada aqui é mato. Então, olha que interessante. Estávamos diante da mesma realidade, certo? Carros passando até que alguém parou. Só que eu dei um significado para aquilo que aconteceu. Eu enxerguei uma pessoa generosa que parou para a gente passar, mas o outro, diante da mesma situação, enxergou um monte de gente mal educada que não parava para a gente passar. Quem estava certo e quem estava errado? A gente estava apenas pegando uma realidade que, se eu saísse de mim ali e observasse aquilo, eu só ia ver duas pessoas esperando e carros passando até que alguém parou, e cada um de nós deu um significado. Baseado em quê? Baseado no mapa de mundo, baseado nas crenças, baseado nos valores, naquilo que nós enxergamos da realidade. Isso acontece também quando você está na rua e você observa as pessoas andando ao seu lado. Por exemplo, você vê um morador de rua. Quando você vê um morador de rua, esses dias eu vi um aqui carregando um saco de material reciclável, nas costas. Na hora que eu olhei para ele, veio na hora esse pensamento: essa pessoa não vive no mesmo mundo que eu. Por quê? Porque existe um mapa de mundo ali. Então, por mais que ele olhe para as coisas da mesma forma que eu olho, ele não enxerga as mesmas coisas que eu enxergo. E eu não estou falando assim que eu sou melhor ou pior que ele. Estou falando que a gente enxerga o mundo de forma diferente. Que eu poderia pegar o rei da Inglaterra também, e esse cara também enxerga o mundo de forma diferente. E onde é que eu quero chegar com essa conversa toda aqui no canal de finanças, no canal onde a gente fala sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre como a gente pode ter uma vida melhor agora, né? Eu quero chegar nesse ponto. Nós não vivemos na realidade. Então, a vida que você viveu até hoje, a vida que você vive até agora, não é a realidade. Você vive na ilusão, limitado por aquilo que você já conhece. Que não significa que não existam outras coisas, né? Então, o tamanho da sua crença, o tamanho do seu conhecimento, o tamanho daquilo que você consegue abarcar do universo, se tornou a sua realidade.
Só que existe uma infinita realidade ou infinitas coisas que estão além daquilo que você conhece hoje ou que você acha que é a verdade. Isso é uma grande chave de mudança de vida. E uma outra vivência que eu tenho relacionada a isso é um dia que eu estava andando de bike, pedalando aqui na cidade, passei num bairro mais da periferia, assim, e o carro da pamonha estava ali. Olha a pamonha, R$ 2. Beleza, passei ali, observei isso. E daqui a pouco eu estava num bairro de classe alta. E tinha um carro de som também. Só que o carro de som anunciava picanha, uísque, coisas desse tipo. Então olha que interessante. Imagina uma criança que mora nesse bairro aqui, dentro de casa, ouvindo o carro da pamonha passar, e a criança desse outro bairro aqui, dentro de casa, ouvindo o carro da picanha passar. Duas crianças formando mapas de mundo diferentes, baseado nas experiências que têm sobre a vida, nas experiências que têm na vida, né? Naquilo que estão vivendo ali. Então, quando crescem, essa criança entendeu, opa, peraí, existe o mundo da picanha e do uísque. Essa aqui não, o mundo é da pamonha, de R$ 2. Então, se essa pessoa aqui que está nesse mundo da pamonha, ela não fala, cara, eu acho que existe um mundo que está além disso que eu estou vivendo, então peraí, como é que eu vou acessar esse outro mundo? Se ela não questiona aquilo que ela está aprendendo, o que ela está vivendo aqui, ela vai viver a vida inteira presa numa realidade paralela que não é o absoluto, que é aquilo que ela entendeu da realidade, que é aquilo que ela conseguiu viver. Mas aquela pessoa que está no bairro da picanha também está nessa situação. Porque a picanha também não é o limite. A picanha é uma expansão aqui da pamonha. Mas existe uma infinidade de outras coisas além disso aqui que essa pessoa está vivendo agora. E o mais desafiador de toda essa história é que não é a experiência em si que molda aquilo que a gente já viveu, aquilo que a gente vive e aquilo que a gente vai viver. O mais interessante é que o que molda a vida que a gente tem é a interpretação que a gente faz daquilo que a gente vive. Então, vou dar um exemplo para você de gente rica, assim, que tem milhões de reais. Atendi e atendo pessoas milionárias, multimilionárias, que por não terem limite na infância, ou seja, Rafael, sempre tivemos uma vida muito boa. Minha vida sempre foi boa, nunca tive problema com dinheiro. Só que agora tem uma série de comportamentos destrutivos relacionados ao dinheiro. Por quê? Não aprenderam a gerir, não aprenderam a colocar limite nas coisas, não aprenderam a fazer algo positivo com aquilo que viveram. Da mesma forma, tem aquela pessoa que passou uma vida de escassez, de privação na infância e agora fica repetindo a mesma história, porque acha que aquilo é tudo que existe. Mas existe aquela pessoa que passou privação na infância e agora, olhando para isso, falou: peraí, existe um mundo além disso, então eu vou viver esse novo mundo. Nesse novo mundo, eu vou criar esse novo universo. Eu vou usar aquela dor que eu tive e a interpretação que eu dou é: essa vida eu não quero para mim, eu quero outra vida. Então eu vou em busca dessa nova vida, eu vou me desfazer dessas crenças, daquilo que foi incutido na minha mente ao longo de toda a história para viver uma nova realidade. Então olha que interessante, não foram as experiências que essas pessoas viveram que moldou aquilo que elas vivem hoje. Foram as decisões baseadas na interpretação que elas tiveram daquilo que elas viveram, que não é a realidade. Foi a realidade para elas dentro da experiência individual delas, ou seja, cada um no seu universo. Né? É por isso que uma pessoa bate o carro e xinga meio mundo e arruma confusão, a outra bate o carro e olha para aquela pessoa que cruzou ali com ela, fala: cara, eu acho que a gente tem algo para temos que tomar um café. Vou fazer uma amizade com essa pessoa aqui que bateu comigo porque a gente se encontrou de alguma forma. Então eu sou grato por isso, né? Mas eu tenho um problema para resolver. Então não é como às vezes tem pessoas que falam assim, né, positividade tóxica. Não, eu tenho um problema para resolver. Bati o carro, vou perder tempo, tenho que gastar dinheiro, tem um monte de coisa para resolver aqui. No entanto, aquilo não é por acaso. Então como é que eu posso usar essa experiência
para, baseado nessa experiência, ao invés de eu enfiar a cabeça dentro da negatividade, para sofrer com aquilo, que isso não é a realidade, eu posso usar essa experiência que eu interpretei como negativa para crescer. E como é que a gente pode trazer isso para a nossa vida financeira? Olha para tudo que você já viveu relacionado ao dinheiro. Como era a sua vida financeira na sua casa, como seus pais lidavam com o dinheiro, se você teve pais presentes, ou talvez você não teve pai presente, foi ausente. Mas quais foram as experiências que você viveu até aqui que culminam na vida que você está vivendo agora? E baseado em que você está vivendo essa vida que você está vivendo agora? Né? Quais foram as interpretações que você fez de tudo isso que você viveu, que está trazendo essa realidade para você agora? E o que você pode fazer agora para viver uma nova realidade? Porque é simples. Por exemplo, você pode ter uma crença que é o seguinte: as pessoas ricas, elas são soberbas, ou vaidosas, ou desonestas. Você pode carregar essa crença com você, se você quiser. Mas isso não é a verdade. Isso é o seu mapa de mundo. Como é que você quebra isso? Você pode começar a se perguntar: quantas pessoas eu conheço que são ricas e soberbas? E aí você pode se perguntar: quantas pessoas pobres ou que vivem na pindaíba eu conheço que são soberbas? Porque pobreza e humildade são coisas diferentes. Pobre é pobre, humilde é outra coisa. Tem pobre humilde, pobre vaidoso. Tem rico humilde, rico vaidoso. Então, a gente pega esse tema do universo individual, tudo isso que eu trouxe para você até agora, para você refletir sobre essas coisas. Parar de achar que você está vivendo na realidade, você está vivendo na ilusão das suas crenças. Toda crença limita, porque a crença ela é um véu. Quando você tem uma crença, aquilo te impede de enxergar a realidade. Aí você está vivendo baseado nas crenças que você criou ao longo da sua vida porque interpretou as experiências da forma errada. Principalmente crenças familiares, coisas que seu pai, sua mãe, seus parentes colocaram para você, que já vem de muitas gerações. E aí as pessoas não param para questionar aquelas crenças e vão repetindo geração após geração a história. E as crenças religiosas, principalmente, rico não vai para o céu, né? Você não pode agradar a Deus e as riquezas, você tem que escolher. E aí você interpretou todas essas histórias de forma negativa, por isso você fica criando situações difíceis para sua vida financeira, mesmo aquele cliente mais típico que eu tenho, que já consegue fazer 50, 80 mil por mês, mas mesmo essa pessoa tem esse dinheiro, mas às vezes sente culpa, e por isso gasta mais do que tem esse dinheiro, mas não consegue lidar bem com ele, usar para ter uma vida boa. Então gasta demais e cria problema e confusão. Então talvez agora você faça esse exercício de pegar isso que você chama de realidade e sair fora disso e começar a observar apenas como um observador, sem se identificar, sem achar que tá certo ou tá errado, é ruim ou é bom. Começa apenas a observar e enxergar que existe uma realidade que está acima de todas essas coisas, de todos esses altos e baixos. E aí você começa a ampliar o seu universo individual. E quando você amplia o seu universo individual, você começa a enxergar o mundo de forma diferente, você vai melhorando no seu tempo, no tempo certo, a sua vida. E olha para o dinheiro e começa a entender que aquilo que você vive hoje está baseado nisso que você criou, mas não é a verdade. E aí você pode talvez ampliar um pouco mais a sua visão e no tempo certo você vai melhorar a sua vida. Porque nós tratamos, inclusive aqui no meu livro eu trato disso, né? Dos dois mundos que existem. O mundo causal, então existe um mundo que é a causa de todas as coisas. Que não é esse mundo visível que a gente tem. E existe o mundo das consequências, que é o livro. Aqui, ó. Um exemplo prático. Onde é que está a causa desse livro aqui? Na minha mente. Então, primeiro eu pensei, eu idealizei, e isso é a causa. A causa está no invisível. Esse livro impresso aqui já é uma consequência. E eu não vou criar um livro, eu não criei esse livro a partir do livro, porque aqui é a consequência.
Eu criei o livro a partir do meu conhecimento, a partir da forma como eu enxergo o mundo, a partir das minhas ideias, a partir daquilo que está dentro de mim. Então, esse é o mundo das causas. E aí você quer criar as coisas a partir das consequências. Ou seja, você olha para o dinheiro, para sua carteira e você fala, não tenho dinheiro. Ou não tenho quanto eu gostaria. E aí você quer criar uma vida diferente a partir daquilo. Ao invés de mudar a forma como você pensa e começar a se perguntar, como é que eu posso criar uma vida diferente? Como é que eu posso fazer mais dinheiro? Como é que eu posso gerenciar melhor o dinheiro que eu tenho? Como é que eu posso ter uma vida melhor? Quais recursos eu preciso dentro de mim? Quais virtudes eu tenho que cultivar? Que pressa é essa para conseguir as coisas? Que dificuldade é essa de entender que cada um tem uma vida? Então eu não preciso olhar para o lado para viver a minha vida, eu tenho que olhar para frente, entender quais são os meus recursos, o que eu já tenho, o que eu quero ter e o que eu preciso fazer para ir em busca daquilo que eu quero. Sabendo que não controlo o resultado está nas mãos de Deus, a gente só faz a nossa parte. Então, senta aí, faça uma reflexão sobre tudo isso. Comece a pensar que universo você está vivendo. Não é o mesmo universo que eu estou vivendo, o mesmo universo que a sua esposa, marido, seus filhos estão vivendo, cada um vivendo uma história mentirosa ou limitada, baseada nas crenças que tem criado. Mas é possível a gente viver sem crenças nesse mundo, né? Essa é uma outra reflexão que eu fiz também ao preparar esse podcast. As crenças, elas facilitam a nossa vida. Então, eu compreendo que nós temos que ir em busca da verdade, que é tirar a crença para enxergar a verdade. Então, a crença, ela me ajuda a sobreviver aqui nesse mundo. Por exemplo, você coloca seu dinheiro no banco, não é porque você conhece o banco, é porque você acredita que o banco é seguro. Tem gente que não acredita no banco, coloca o dinheiro no colchão. Tive uma cliente que tinha 140 mil reais guardado em casa, porque ela achava que era mais seguro do que colocar o dinheiro no banco. Então, não é baseado na verdade, baseado na crença. Mas facilita, porque se eu confio no banco, eu ponho meu dinheiro lá, eu não preciso estudar, eu não preciso entender os riscos envolvidos nesse negócio, eu simplesmente acredito. Né? Se eu tenho uma crença de que o Palmeiras é o melhor time, eu não preciso de pensar em mais nada, eu só vou torcer ali, fanático, né, por aquilo, e é o melhor e pronto, e acabou. Certo? Então a crença simplifica a vida, no entanto ela limita a vida ao mesmo tempo. Então talvez a gente possa ir em busca da verdade, mas para começar, quem sabe a gente possa ampliar essas crenças, né? Mudar as crenças que estão nos limitando aqui para uma crença que me leva até aqui. E aí eu melhoro um pouco mais e assim eu vou em busca da verdade, que é tirar as crenças, porque a crença ela é um filtro que direciona a minha vida. A crença é como se fosse aquela coisa do cavalo, né? Ela me permite olhar para aquilo que eu acredito, mas ela não me permite enxergar o mundo ao meu redor e as coisas que eu não estou vendo, que também fazem parte do mundo, que são reais, mas não são reais para mim agora, porque a minha crença está aqui, então eu não penso em mais nada além daquilo que a crença diz que é verdade. Se você precisa de ajuda para viver em paz com as finanças, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo. Tá? Eu quero que você compartilhe isso com aquela pessoa que você acha que precisa ampliar um pouco mais a visão de mundo, precisa pensar um pouco além daquilo que tem vivido. Tá? O único intuito desse podcast é realmente ajudar. Nós temos aqui no canal 2 vídeos por semana voltados para planejamento e organização financeira. E aí, atendendo muitas pessoas que ganham muito dinheiro, mas que não conseguem ficar em paz com o dinheiro, eu decidi criar esse podcast para que a gente possa ir além dos números, para que a gente possa realmente refletir sobre as coisas que vão de fato nos trazer a verdadeira felicidade, porque o meu trabalho não é sobre dinheiro, é sobre a família e a felicidade, e é por isso que eu estou aqui com você, tá bom? Bora prosperar, eu estou junto com você, clica aí, se você quer viver em paz com as finanças, eu tenho um aplicativo que automatiza seu controle financeiro, tem um clube que te ajuda a viver em paz com as finanças, você vai junto comigo nesse processo, e a gente se vê no próximo episódio. Até mais.